Salve, salve, nação rubro-negra! O Mengão, após ter passado o rodo no Juventude por 2-0, com aquele baile em gols de pura classe e muita atuação de Arrascaeta e de Emerson Royal, de encher os olhos da nação, né? Hoje vamos falar tudo aqui ao vivo sobre o próximo desafio do Mengão, na Libertadores. Dessa vez, né, a comentarista Renata Fã, da Band, no Jogo Aberto, diz que ninguém segura o Mengão. Ela já deixou avisando. Tem muito elogios da galera. Debate quente sobre o desafio que vem por aí na Libertadores. E, claro, aquela resenha que só aqui você encontra. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aquele like maroto e fica comigo até o final do vídeo. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a Band com Jogo Aberto com Renata Fã. Vamos pro vídeo. Olá, muito bom dia. O Fluminense começa hoje a caminhada rumo à semifinal da Copa Sul-Americana contra o Lanús em La Fortaleza, na Argentina. Já o Palmeiras vai para Buenos Aires para o Superclássico com o River Plate pela Libertadores. No São Paulo Brasileirão, o Cruzeiro derrotou o Bahia de virada em Salvador. E Flamengo para o Botafogo. Quando já superar a crise, por quê? Tem Libertadores, Palmeiras que cai para terceiro, mas lembrando que o líder não tem todos os jogos completos. O Flamengo ainda vai enfrentar o Sport em jogo atrasado. O Cruzeiro, sim, já cumpriu todas as suas partidas até o momento. E o Palmeiras ainda tem o jogo contra o Juventude, marcado para outubro, e também o clássico diante do Santos para realizar. Aí a gente destaca o Mirassol cobiçada da Série A. Aí, olha só, nessa briga, quem tá levando a melhor é o Flamengo com 46,3%. O Palmeiras tem 31,3%. Lembrando que tem os jogos atrasados ainda. O Cruzeiro tem 18,9% de chances de título. E aí, olha que engraçado, o Mirassol tem mais chances de título, mas... Flamengo, então, que também tem um compromisso essa semana pela Libertadores e tá do outro lado, né? A gente viu Palmeiras e São Paulo desse lado esquerdo aqui, da chave Flamengo do outro lado. Por isso a gente falou que podemos ter, inclusive, uma reedição de final, não apenas uma final brasileira, mas podemos ter uma reedição de final, uma vez que já se enfrentaram, né? Flamengo e Palmeiras. Bom, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, ainda estamos falando de quartas de final. Mas quero falar sobre Arrascaeta, porque quando a gente olha para aquela oportunidade, ele lá estava, aliás, esteve na conquista de 19 também. E agora, é impressionante, porque a gente fala de um atleta mais experiente, de 6 anos passados, e parece ainda mais decisivo, Beli. Impressionante, né? Impressionante como o tempo tá fazendo bem pro Arrascaeta, uma das melhores temporadas da vida dele, tá jogando muita bola com essa camisa do Flamengo, tá se revelando aí um baita de um artilheiro também, né? É a gente artilheiro, pensa, né? Exato. É porque quando a gente pensa no Arrascaeta, até pelo número hoje que ele carrega nas costas, a gente pensa naquele cara mais articulador, né? Aquele cara mais cerebral. Que também é. Que também é. Ou seja, é uma polivalência. A gente tá falando aqui hoje de um dos atletas mais completos do futebol brasileiro nesse setor ofensivo, porque ele consegue pensar muito bem o jogo, tem uma boa bola parada, a gente tá vendo aí essa falta cobrada na trave, mas é um cara que consegue pensar com a bola no pé, sem a bola no pé, consegue atacar muito bem os espaços aí nesse terço final, e a gente tá vendo, para além de tudo isso, marcando muitos gols, confundindo a marcação. Enfim, é um cara que ele sempre mereceu uma estrela especial ali em cima dele, né? Aquele asterisco, tipo, ó, olho na Arrascaeta, porque ele é diferente. E com o passar do tempo, vem se mostrando cada vez mais completo. Impressionante, a torcida do Flamengo tá muito feliz com ele e com razão. E com ele também vive uma excelente fase o Pedro, né? Que se envolveu naquela questão disciplinar, eu diria, né? Porque eu acho que quanto à competência, habilidade técnica em campo nunca foi questionado, mas numa questão disciplinar se desentendeu. O próprio Felipe Luiz nunca colocou isso em dúvida, exatamente, né? Se desentendeu com o Felipe Luiz e hoje vive sua excelente fase, tanto em treinos, pelo que a gente está entendendo, pelo que foi dito, né? Pelo próprio Felipe Luiz, quanto em jogos, que a gente já tinha oportunidade de ver antes. E aí, temos até um destaque do GE. Globo também, do Boto, né?
Teve aquele episódio da mensagem vazada hoje, o diretor de futebol do Flamengo. Teve aquele episódio, ó, o Boto vê falta de timing por Mickey Johnson tal, e diz que o Flamengo vai contratar mais nomes alternativos. Ele defende que o clube deve mesclar nomes conhecidos com nomes consagrados. Então, se o Juninho tivesse feito 20 gols, se calhar a gente teria trazido o Mickey, fez sim, beleza. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Vazou uma mensagem dele, vocês lembram? Um print? Opa. Falando que ia tentar vender e tal, que ele até depois desmentiu, né? Que não falou aquilo. Mas havia um print de uma mensagem dele falando que ia tentar vender o Pedro. Bom, fato é que depois desse posicionamento do Felipe Luiz, de que muita gente discordou do tom, acha que podia ter sido algo mais ali íntimo entre eles e tal, o Pedro respondeu, né? Não em campo, de novo, nunca deixou de responder em campo. A questão que incomodava é que foi reparada. E eu acho que aí nós temos um renascimento. E que contribui bastante para as ideias e para o jogo do Flamengo, né, Vini? Ah, sem dúvida, né? Sobre o Arrascaeta... Pra gente chamar que eu ia falar contratação, que tem peso de contratação essa reviravolta, não tem? Tem mesmo, Só tem que mesmo. o Pedro já jogava antes, né? Tem que sempre fazer a ressalva. O problema era disciplinar, pelo que a gente entendeu da fala do Felipe Luiz. Tá sarado. Então, 100%, beleza, tudo funcionando, tem peso de contratação. Tem mesmo, porque a partir do momento que o Flamengo está de olho no mercado para contratar um camisa 9 e aí você descobre ou lembra que tem um Pedro lá e que desanda a fazer gols, tem peso de contratação sim. E eu comecei falando do Arrascaeta, quando você me perguntou do Pedro, porque essa também era uma outra discussão, né? Quando um joga, o outro não pode jogar. Os dois juntos não podem estar em campo, o que para mim é loucura. Eu acho natural que quando você tenha um perfil desse, né, de dois craques, cada um na sua posição, um como um camisa 10, o outro como um camisa 9, é natural que às vezes tenha essa questão do ajuste fino. Para jogar com esse aqui, eu às vezes vou precisar correr mais sem a bola, eu vou precisar mais ajudar um pouquinho mais. Quando o Arrascaeta sobrar, o Pedro tem que voltar um pouquinho. É natural isso. Agora, se você tem dois caras desse porte no teu elenco, eles não podem ser banco, né? E acho que é função do treinador encontrar espaço para esses caras estarem juntos. Eu não questiono o fato do Felipe Luiz ter falado abertamente de maneira pública sobre o problema envolvendo o Pedro. Eu acho que foi importante ele se posicionar publicamente para que todo mundo entendesse que o problema era muito mais grave ou muito maior do que só marcar ou não marcar. Era uma questão de disciplina, era uma questão de entrega no dia a dia, de respeito aos companheiros. Eu questiono só uma ou outra fala ali, o tom que ele usou, mas acho que foi importante. Se o Felipe Luiz não vem a público e explica melhor o que está acontecendo, até hoje a gente estaria nesse debate de, o Pedro, que é craque, não joga porque não marca. O problema não era esse e que bom que o problema está resolvido. Dois craques têm sempre que jogar junto. Não tem como dar errado, Essa é a minha opinião. Você tem que fazer o possível para que eles possam estar juntos, né, dentro dos 11 ideais. Claro que vai ter jogo, vai pedir outro tipo ali de futebol, né, vai pedir talvez uma intensidade maior de marcação, e aí cabe ao técnico fazer esse gerenciamento. Mas eu acho que esse esforço para os dois jogarem juntos, ele tem que existir. E aí o Vini falou muito bem, né, quando o Felipe vem a público, ele me parece até um pouco chateado. Ele me passa até um pouco mais de emoção na fala dele, emoção no sentido de estar insatisfeito, né? De frustração, né? Não tô conseguindo exato, fazer. Um quê de frustração, porque acaba que o trabalho dele é questionado. Poxa, por que o técnico não faz isso? Por que ele não consegue botar o Arrascaeta e o Pedro jogando juntos? Por que o Pedro não está conseguindo desempenhar esse bom futebol? Por que o Pedro só entra no segundo tempo? Bom lembrar que o Pedro começa o ano se recuperando de uma lesão. E ele demora um pouco para engrenar, até mesmo no próprio Campeonato Carioca, né? Ele demora para ganhar as primeiras oportunidades desde o retorno da lesão. Isso conta também na adaptação, na readaptação do atleta. Não foi uma contratação, mas teve praticamente um peso de contratação, só que é um Pedro que começa o ano fisicamente ainda buscando a melhor forma e se adaptando ao retorno aos gramados. Acho que isso tem que ser colocado aqui também, porque foi um começo de ano um pouco difícil. O Juninho chega para substituir esse cara, não entrega, é um jogador com outro tipo de futebol, diferente do Pedro, mas agora as coisas parecem estar entrando nos trilhos e quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. Então, vamos entrar nesse assunto que a gente já mostrou a fala do Boto, né, o trecho do Boto, cobertura completa no GE. Globo. Ele fala de contratações, o Flamengo tem que mesclar, né, experiência com jogadores não tão consagrados. Mas tá bem desequilibrada essa relação aí, hein, Vini? Que eu acho que o único exemplo é o do próprio Juninho. E aí, neste caso, com todo o respeito ao Juninho, é um exemplo de insucesso.
porque tem muito pouca oportunidade, né? E quando teve oportunidade não mostrou o porquê da contratação, não justificou, né? Eu acho assim, eu acho legal você buscar mercados alternativos, ligas periféricas e tentar encontrar aquela chamada oportunidade de mercado. Eu só não acho que isso tenha de ser o padrão para um clube como o Flamengo, que movimenta o dinheiro que movimenta e que tem recursos, porque é responsável, para fazer contratações de peso. Né? Enquanto a gente fica debatendo aí essa questão do fair play financeiro, tem muita gente que confunde, né? Pô, o Flamengo está gastando muito porque tem as contas em dia. Isso é fair play financeiro. Então, acho que se você tem porte, cacife para chegar e buscar um cara que pode jogar a Liga dos Campeões, mas prefere vir para vestir a camisa do Flamengo, eu acho que você tem que continuar fazendo isso mesmo. Uma ou outra contratação pontual de um mercado periférico, de um mercado periférico e de uma liga menor, acho ok, aceitável. Eu só acho que esse não deve ser o padrão. Não tá... Bom, primeiro eu quero destacar que a gente tem exemplos de sucesso, agora não me lembro dessa gestão no Flamengo, mas acabamos de citar um e todo dia a gente reconhece isso, que é o Abel Ferreira no Palmeiras. Nem quem contratou esperava os resultados que ele, nem o mais otimista envolvido nas negociações esperava os resultados que ele acabou alcançando com o Palmeiras. E aí, por outro lado, Belli, tem o seguinte, a gente fala muito da paciência ou da falta né, do torcedor. Vai trazer um jogador que não é tão consagrado e como o torcedor aceitaria essa ideia vindo de um clube com tanto dinheiro como o Flamengo. Temos esse tópico em discussão. Sim, beleza. Mas a gente precisa discutir também a inteligência de quem está envolvido nessa negociação. Porque não é fácil. Isso é o que todo clube quer, cara. Se o clube com mais dinheiro está atrás, imagina o que está na pindaíba. É o sonho dourado de todo mundo. E eu vou lembrar que um dos destaques da Copa do Mundo de clubes foi dispensado do Flamengo num passado muito recente. Estou falando do Richard Rios. Esse sim deu a volta por cima, né? Então o Flamengo já teve algumas oportunidades, agora com Samuel Lino, que voltou como uma contratação caríssima, mas é formado na base do Flamengo. Então eu acho que quando a gente fala de nomes não tão consagrados, dá para olhar para dentro também. E aí a gente fala do sonho dourado, né, o Vini, que é você não gastar e ter à sua disposição algo que você acha necessário buscar no mercado. E muitas vezes a gente vê o clube fazendo um esforço para contratar um jogador que é só mediano. E se você vai trazer alguém e contratar alguém, gastar por esse alguém, e se ele só é mediano, você tem que subir alguém da base. Você tem que subir um moleque do sub-20, dar espaço para ele, Vini, fazer dinheiro. Então, assim, com todo respeito ao Juninho, eu acho que é até ruim a gente ficar personificando, porque o Juninho é o exemplo da vez. Mas no Flamengo, né? É importante lembrar o referencial. Exatamente, que é o que a gente está falando. Mas entre ir no mercado e contratar o Juninho, ou subir um moleque do sub-20 e dar minutos para ele no Campeonato Carioca, e daqui a pouco até fazer dinheiro com ele, por que não? O Alaciana. O mercado é assim. Eu acho que, assim, se você tem dinheiro... E hoje, de novo, a gente acabou de falar sobre impaciência no futebol brasileiro. O Juninho fez um jogo ruim, 2, 3, a torcida já não quer ver mais o cara. Então, por que não ir no tiro certeiro? Busca esse jogador de seleção, busca esse que já deu uma resposta, chega, veste a camisa e vira titular. Então, fazer uma outra contratação pontual, assim, de um mercado periférico, uma aposta de mercado, tudo bem. Mas acho que o Flamengo tem que seguir um outro padrão. Eu sou muito a favor do monitoramento desses mercados periféricos, tá? Eu acho que dentro dessas ligas a gente pode encontrar, sim, bons nomes e nomes muitas vezes perdidos pelo futebol brasileiro, né? Brasileiros que lá estão e que saíram dos holofotes e que saíram até da nossa... Às vezes nem brasileiros, né? O Cano era um exemplo. Ou isso. Mas assim, que saíram até do nosso radar, tá? Agora, a grande questão para mim entra exatamente onde você falou. Porque um Flamengo que tem muito dinheiro, paga suas contas em dia e tem esse poder de barganha, de trazer bons jogadores, né, de trazer jogadores que podem decidir. E a torcida do Flamengo acaba não tendo paciência com atletas que estão em desenvolvimento. E eu acho que isso acaba pautando também a forma como o Flamengo lida com a sua própria base, né? Você falou do Samuel Lino, por exemplo. Ele foi lá no Atlético de Madrid pegar o Samuel Lino. O Samuel Lino que jogou Copa do Mundo de Clubes esse ano também. Mas onde é que o Samuel Lino surgiu para o futebol? Por que ele não foi desenvolvido? Muitas vezes porque não existe essa paciência mesmo, tá? O torcedor cobra. No Flamengo, a cobrança ela é maior.
E acho que no momento de hoje, a tendência é que a cobrança do Flamengo seja maior a cada ano que passa, porque é um time que a cada ano que passa ganha mais dinheiro, Tá mais competitivo, levanta mais taças, escolhe o campeonato que quer jogar. A gente está falando desde o começo do ano, o foco do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Tá aí o Flamengo fazendo o que está fazendo no Campeonato Brasileiro, com muita facilidade disputando o torneio e, né, se encaminhando para, quem sabe, no fim do ano, muita água para rolar debaixo dessa ponte, sim, mas podendo sim, é um dos postulantes a título, por que não? Né? O Flamengo está vivo na Copa Libertadores, é um dos postulantes a título também. Todo confronto, todo duelo, todo torneio que o Flamengo joga, o Flamengo hoje ele é postulante a título, muito por conta do elenco recheado que tem à sua disposição. E aí, essa montagem de elenco é uma responsabilidade muito grande, porque o Vini falou muito bem, a gente não quer personificar aqui a situação. Eventualmente você vai ver jogadores vindos de ligas mais alternativas, fora dessas ligas principais. Eu acho que o Botafogo do ano passado é um bom exemplo nesse sentido. Foi na MLS, que é uma liga que não está muito no nosso radar, se reforçou. Foi em outros mercados e conseguiu se reforçar para formar um elenco ali, uma espinha dorsal que gerou o que gerou em 2024. Mas quando você faz esses altos investimentos, quando você é o Flamengo fazendo esses investimentos, a cobrança acaba sendo diferente. E aí entra muito na questão da transição da base para o profissional, que talvez o Flamengo não consiga fazer tão bem. Perfeito. E eu estou sendo alertada aqui, antes da gente mudar de assunto, que a gente tem que falar do encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou sendo alertada aqui pelo nosso gato mestre, aliás, obrigada sempre pela audiência também, que se a gente olhar por um viés de negócio, também é interessante encontrar jogadores baratos e aí valorizar eles e revender e pensar nos lucros. Mas eu não discordo disso. Eu acho, inclusive, que você tendo em casa viabiliza esse caminho. E o Flamengo tem, a gente acabou de citar Samuel Lino, a gente acabou de falar o próprio Alacian. Do Alacian. Quer ver um outro exemplo? Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, um outro exemplo para mim é que nesse caso no Matheus Gonçalves foi aproveitado e o Alacian também, o Samuel Lino não no profissional, né? Só agora retornando. Sim, mas jogadores que não jogam não tiveram tanto quanto se oportunidade no imaginava. profissional e poderiam ter virado mais dinheiro. O Alex, exatamente. Que a gente viu na seleção brasileira. Para mim, dos que receberam oportunidade, dos inéditos, né? Que receberam oportunidade agora, para mim ele é o melhor. Alex, zagueiro da seleção brasileira, também foi dispensado. Aliás, esse não conseguiu espaço em nenhum clube do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem alguns casos assim. E se a gente pensar pelo lado do negócio... No Maracanã, o Flamengo do Maracanã Novo é Mi Casa, Su Casa. Não existe clima hostil do Maraca. O Maraca antigo, o Flamengo botava medo. Hoje em dia não bota mais. O único clima hostil no Rio de Janeiro não é nem Flamengo, nem Botafogo e nem Fluminense. O único estádio que consegue ter um clima hostil é São Januário. Tirando isso, ninguém consegue. O Flamengo hoje em dia... O Flamengo hoje em dia não bota medo em ninguém dentro do estádio. A torcida não canta, as organizadas não cantam juntos, é uma desorganização. É parecido com o caso do Palmeiras. Exatamente. Mas gente, isso é todos os clubes do Brasil, exceto o Corinthians. Eu tenho todos os clubes grandes do Brasil, na minha opinião, são assim. E talvez o Vasco não. O Maracanã antigo, sim. O Maracanã antigo da torcida do Flamengo antiga dava medo. Hoje em dia, não dá medo em ninguém. Mas assim, ó, vamos lá, Ricardinho. Tem um voto pra Maracanã, Mi Casa e Su Casa. Eu vou passar a bola pra você. Você tá com ele? Cara, eu tô. Sabe por quê? Só. Porque assim, quando o time é muito bom, ele não depende da torcida. Exato. E a torcida, ela fica... Vocês têm um ponto. Eu vou falar com muitas aspas e torcedor, por favor, não se sinta ofendido, mas fica domesticado. Sim. Porque o torcedor, ele vai participar, ele vai gritar, ele vai cantar, mas ele sabe que mesmo que ele não cante, o time não precisa obrigatoriamente disso para jogar bem e ser o diferencial para ganhar o jogo. Tem time que é o oposto. Vamos lá? O Vasco é o caso. Sim. O Vasco precisa da torcida, do torcedor, para jogar e para ferver o estádio e botar medo no adversário e ter um diferencial em relação a ele. O São Paulo já passou por isso. São Paulo, quando estava brigando contra o rebaixamento, tinha toda aquela questão de baixar o valor dos ingressos, o estádio lotar. O São Paulo que brigou contra o rebaixamento, o grande diferencial do São Paulo não era o time, era o torcedor. O torcedor levantava o time em casa para fazer a diferença. Concordo. Palmeiras e Flamengo têm times
excelentes que botam medo em qualquer adversário, seja no Brasil, seja fora. Não precisam da torcida. Então, eu vou no Mikasa Sukasa porque a pergunta é, qual caldeirão mais ferve? Allianz Parque e Maracanã estão na mesma prateleira? Não é esse caso de estão na mesma prateleira? Essa é a parada pra mim. Cara, a torcida do Flamengo virou torcida, tipo assim, hoje em dia a torcida do Flamengo tem sósia de tudo. Todo mundo é sósia. Aí tem sósia do juiz, tem sósia do Jesus, mas esse clima tem festivo, sósia... vamos combinar que é na geral. Mas é muito diferente. Mas esse clima festivo, ele tem muita relação com a cultura carioca de consumir futebol. Vocês viram que eu tô segurando o Edinho, ainda não tô convencido do Mikasa Sukasa. Eu vou trazer um contraponto, Vini, aí você termina. Vai. Porque se você falar Mikasa Sukasa, deu Mikasa Sukasa. Vai. Eu estive em alguns jogos do Flamengo nessa Libertadores, fazendo cobertura pela ESPN, abri o jogo e tudo mais. E um deles foi o último jogo da fase de grupos, contra o Deportivo Táchira, que o Flamengo se complicou do nada e precisava do resultado para se classificar. Sabe por que eu vou falar que é um clima hostil? Porque antes da bola rolar, tava uma festa absurda, ensurdecedora, irmão. Tava muito legal. Tava muito legal mesmo. E aí o jogo foi se passando, todo mundo falando que ia ser 5-0, 6-0. O jogo se mostrou mais difícil do que era imaginado. E aí a ironia do destino. Pra mim, assim, quando eu tava chegando no segundo tempo, reta final, Galindo, antes do gol do Léo Pereira, se tornou um clima hostil reverso, tá ligado? Eu falei, cara, se não sair um gol do Mengão aqui, aí o Gabigol pode falar, isso aqui vai virar um inferno mesmo. Exatamente. Rapidinho, desculpa. O último clima hostil que teve no Maracanã do Flamengo, novo, foi isso aqui vai virar um inferno do Gabigol. Vamos ter que voar. Temos 30 segundos que o Sport... Toma! Esse ano, ó, tem Tabu, Felipe Luiz, pá, quebra. Não tem jeito. Não vence o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há quase 30 anos. Pá. Não vence o Juventude do Alfredo Jaconi há quase 3 décadas. Pá. Qual é o próximo tabu? Tem que dar a César o que é de César. Os caras estão merecendo. E jogando bem, hein? Muito bem. O Flamengo venceu o Juventude, colocou o fim de um jejum de 28 anos sem ganhar no Alfredo Jaconi, que é a casa do Juventude. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta a gente vai comentar. Cadê? O Flamengo voltou da data FIFA querendo vitória. E já começou com uma bela jogada de Samuel Lino, que por pouco não marcou. Mas o gol não demorou a sair. Saul mandou certinho na área para Arrascaeta cabecear e abrir o placar. Segundo tempo, e Luiz Araújo quase faz o segundo, mas a bola bate no goleiro e depois a defesa do Juventude consegue tirar. De novo, o camisa 7 tem a chance após bom passe de Samuel Lino. Ele chuta forte, mas o goleiro fica com a bola. Saul ainda leva perigo nessa cabeçada, que passa raspando. O Flamengo insiste e Arrascaeta cobra essa bela falta de primeira, que explode a trave. Felipe Luiz muda o time e numa jogada trabalhada, Carrascal encontra Emerson Royal, que faz o segundo do rubro-negro. Final, Flamengo 2, Juventude 0. Fim de um jejum de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Muito bem, participa você também, @SBT Rio, assim é o nosso Twitter. O novo X, né, gente? Twitter já tá velho, o Twitter não existe mais. E hashtag SBT Esporte Rio, assim você manda uma mensagem, ela pode aparecer aqui na tela da televisão. Vene Casagrande, cadê o sorriso do Vene? DJ Careca, você não tá feliz? Você que é Mengão também? Cadê? Eu não tenho uma música pra Vene Casagrande? Tudo normal no Rio de Janeiro, gente. Ué, DJ Careca, tudo normal não tá no Rio feliz? de Janeiro. Normal. Muito bem. Não pode nenhumazinha? Nenhuma? Ah, tá bom, beleza. Inventaram música de novo? Vamos ficar na atividade. Tem que quebrar esse tabu. Toda hora é isso? Vamos ficar... Vamos ficar na atividade, DJ Careca. Se quiser, eu pago aquele aplicativo, cara. Pra gente botar uma música aí. Botaram efeito suspensivo pra música. Vene Casagrande. Depois de sexta-feira, bateu uma cota, entendeu? Vene Casagrande. Olha, tocou até Reginaldo Rossi tocou aqui tudo nesse programa. Ainda bem que podia ser. Ou não podia, sabe? Não. Segue o baile. Na minha vez, todo mundo se empenha, né? Na minha vez, Alex, todo mundo se empenha. Vene Casagrande, você disse, quebrou um tabu e jogou bem o Flamengo, né? Muito bem, não foi um espetáculo, como muita gente poderia imaginar que poderia ser, o Flamengo dando espetáculo, mas jogou aquilo que era necessário para poder fazer uma vitória extremamente justa. E foi um jogo assim, no plano de jogo, para mim foi perfeito.
A gente pode discutir aqui individualmente, falando alguns atletas, se foram bem, se foram mal. Mas, taticamente, foi uma partida muito boa do Flamengo. Embora tenha muitos desfalques para esse duelo com o Juventude, mas mesmo assim, o time do técnico Felipe Luiz mostrou a sua principal virtude. O que é? A organização, o equilíbrio. É um time que é extremamente difícil de ser vazado, de sofrer gol. Tanto é que em 22 jogos do Campeonato Brasileiro foram apenas 10 gols sofridos. E uma equipe que vem fazendo muitos gols. Que inclusive o saldo de gols do Flamengo atualmente no Campeonato Brasileiro é maior que o número de gols feitos pela segunda equipe que tem o segundo melhor ataque, que no caso é o Mirassol nesse momento. Então, assim, foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. Novamente o Arrascaeta sendo decisivo, fazendo gol, jogando muito bem. Mas eu quero destacar, Fernandinho, que na minha concepção foi o melhor em campo, que é o Saúl. Novamente, sem a companhia do Jorginho, que para mim vai ser o seu principal parceiro ali na volância do Flamengo, mas ele tomou conta do meio de campo do Flamengo e eu quero valorizar o contexto desse jogo. Ele não viajou com a delegação do Flamengo no sábado à noite, foi liberado para poder curtir o nascimento do filho, viajou no domingo pela manhã, chegou extremamente cedo lá em Caxias do Sul, a gente sabe que a logística não ajuda muito, pediu para jogar e, na minha concepção, foi o melhor em campo. Tomou conta do meio de campo. Eu acho que foi o melhor jogo do Saúl desde quando ele chegou ao Flamengo e a tendência é que ele cresça muito mais, porque fisicamente falando, ele está evoluindo. Outra boa notícia para mim também, acho que a entrada do Carrascal no segundo tempo ali nos minutos finais, ele mostrou também que vem evoluindo e ele inclusive deu sua primeira assistência para o gol do Emerson Royal. Por falar em Emerson Royal, também uma partida interessante dele, foi muito bem na parte defensiva. Quando ele foi ao ataque, ele também mostrou que ele está melhorando bastante. Agora, alguns jogadores de fato não apresentaram o melhor futebol. Por exemplo, é o caso do Luiz Araújo, é o caso também do Samuel Lino. Inclusive, o Samuel Lino, toda vez que joga com o Ayrton Lucas, ele não consegue produzir aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Eu acho que isso aí é um encaixe que o Felipe Luiz precisa fazer, ou até mesmo botar o Vinha como titular, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, que é o que eu faria. Na zaga, o Danilo substituiu muito bem o Léo Ortiz, fez aquilo que o Léo Ortiz gosta de fazer também, que é dando passe, quebrando linha adversária. O Danilo fez isso em vários momentos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, uma partida convincente. O Flamengo terminou o jogo com 74% de posse de bola. Cometeu erros, não cometeu erros que cometeu, por exemplo, com o Grêmio. Com o Grêmio, o Flamengo também foi muito superior, só que em um determinado momento relaxou no jogo. Contra o Juventude, não. Em nenhum momento relaxou, muito pelo contrário. As substituições do Felipe Luiz surtiram efeito, porque continuaram mantendo uma marcação alta, sob pressão. Então, acho que a partida do Flamengo foi muito boa. Mostrou que o Flamengo, de fato, vai brigar pela liderança até o fim desse campeonato e está valorizando o Campeonato Brasileiro. Algo que, em outros momentos e outras temporadas anteriormente, o Flamengo não fez. Esse ano, o Flamengo está dando o seu devido valor a uma competição extremamente importante. E assim, o que a gente fala, que são duas cerejas do bolo em relação à temporada, com um futebol tão intenso que hoje todo mundo preza e tenta. Primeiro é o fator definidor, um jogador que desequilibre e que quando tá tudo meio morno, ou meio mais ou menos, ou meio controlado, mas sem ter efetividade, ele entra e faz a parte dele. Que no caso, eu acho que para a temporada aí pro Flamengo é o Arrascaeta. Depois, o Arrascaeta sempre foi o Arrascaeta, né? Mas tem algumas temporadas que ele sobe uns degrauzinhos, né? E eu acho que essa temporada é mais uma delas. E a outra coisa é a efetividade. O Flamengo nem acertou muito a meta, né? Chutou muito bem na mira. Mas venceu, e é isso que importa, porque teve muita posse, o Vene trouxe acima de 70%, mas isso não é tudo no futebol, né? Se você não tenta ou se você não acerta, você só empata. E o volume de jogo não é critério de nada, Pedrosa. Mas o Flamengo tem nessa temporada essa efetividade. Ah, claro, assim, se a gente for pegar, o Vene traz muito bem a questão de quebrar o tabu. O Flamengo já enfrentou condições climáticas no Alfredo Jaconi que eram impossíveis de praticar futebol. Então, muitas vezes, você se pegava errando por conta dessas condições climáticas. Às vezes, muita chuva, às vezes, a garoa, às vezes, até aquela geada, digamos assim. Então, nesse jogo contra o Juventude, além do Flamengo ser o líder, ser o melhor ataque, ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda deu a sorte de pegar um clima bom, um gramado perfeito, o que ajuda na prática do futebol do time do Felipe Luiz, e também um clima bom lá no Alfredo Jaconi. Mas assim, nada disso que eu falei aqui seria possível sem a organização do Felipe Luiz. Quantos desfalques, Vene? Foram vários. Bruno Henrique, Jorginho, Alexandre, Léo Ortiz. É muita gente. Pulgar. É muita gente. Isso mostra como o elenco do Flamengo é muito forte, mas também como
como a dinâmica do trabalho do Felipe Luiz é respeitada por esses jogadores. E aí, Fernanda, um jogador que você destacou muito bem e que eu não tenho nenhum pudor de falar que talvez seja a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E quando eu digo isso, é a maturidade que esse cara tá tendo com a bola no pé. Ele já era um grande craque, ele já era um grande gênio, mas ele é um jogador que, até pela proximidade da Copa do Mundo, e ele tem esse incentivo também de quem sabe chegar numa Copa do Mundo bem fisicamente, porque em 2022 ele não conseguiu chegar, ele tem jogado demais. É o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, nesse momento. Em tese, tecnicamente, mais fraco que o River, mas com decisão em Buenos Aires. A mudança, e aí foi uma das razões do Flamengo protestar, e eu compreendi, fizeram com que o Cruzeiro, que é um concorrente, tivesse as semanas de competição sul-americana, que serão, caso o Flamengo e Palmeiras avancem, serão 4 semanas que ele terá livre e que os outros 2 não terão. E, acima de tudo, o Cruzeiro é um time que compete muito bem nos seus jogos. Hoje foi pior time. E Flamengo. Mas o Cruzeiro sabia que teria que responder de forma igual ou parecida para continuar o seu sonho. E foi isso que ele fez. Uma vez que eles se enfrentaram, o Palmeiras tenha conseguido um resultado absolutamente improvável. Mas eu acho que é isso. É um jogo para ser disputado, para ser jogado. Eu acho que assim, depois a gente pode fazer as comparações, mas na relação com o Flamengo e Estudiantes, eu acho que tá bem diferente aí essa, vamos dizer, desproporção. Ainda que os brasileiros possam ser apontados como favoritos nos 3 confrontos que tem contra equipes estrangeiras, eu acho que a proporção de favoritismo do Flamengo contra o Estudiantes ela é maior do que as outras 2. Paulo Calçari, quando você viu esse debate argentino, você vê dessa forma também? Como é que você percebe a visão deles em relação ao confronto? Boa noite. Boa noite. Esse momento é o momento de hoje. Claro que o jogo está se aproximando. Então, com a proximidade do jogo, você começa a falar das possibilidades e em nenhum lugar do mundo, isso acontece aqui, em qualquer lugar, você vai decretar a morte do time da tua casa. Você já acabou, não tem a menor chance. Até por se tratar de um mata-mata. Mata-mata, ele te dá essa oportunidade. Porque é justamente o que aconteceu no jogo de sábado, que eu assisti e não foi um bom jogo, entre River e Estudiantes. Depois a gente vai falar do Flamengo. Ei, Flamengo, que beleza, né? Vai pegar o Estudiantes, é um time complicado, é ruim, mas é mata-mata. Se você entrar com isso na cabeça, você traz a ruindade para você e se enrosca com um time de qualidade inferior. Vídeo Olímpia e Penharol. Exatamente. Então, você não tem que pensar assim, tem que ir lá e jogar. Palmeiras tem esse ambiente, que é um ambiente que é de uma energia, né? É realmente um caldeirão. Dá para fazer com o que você forma em casa, é só caprichar nessa formação aí. Bom, vamos de Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, nação rubro-negra. E aí, vocês concordam, né, com essa postura de Boto de trazer jogadores inferiores para suprir o elenco do Flamengo, que já está um elenco europeu, né? Vocês acham que vai encaixar esses jogadores ou vai apenas ficar gastando dinheiro e depois ter que revender e às vezes não vende pelo valor que comprou mais, né? Como no caso de Juninho. Provavelmente ele não vai conseguir vender Juninho pelo valor que comprou ou até mais caro, né? Já que Juninho veio e não mostrou um bom futebol, né? Pelo menos para o Flamengo, para o perfil do Flamengo, ele não mostrou um bom futebol. Como é que fica? Tem o Michael também, né? Que já tinha sido do Flamengo, depois foi vendido, né? E depois voltou para o Flamengo e já não foi tão bem, porque na primeira vez ele jogou muito, né? E os críticos realmente elogiavam, rasgavam muito elogio para ele. Só que da segunda vez que ele foi comprado, ele não conseguiu trazer o que ele trazia antes, né? Então fica meio que essa troca de jogadores e agora pega mais jogadores inferiores. Vocês concordam aí, né, com a comentarista que falou que seria bom usar os meninos da base e trabalhar mais neles, né? Tem o exemplo de Wallace aí, que, né, veio da base e é um menino que realmente está jogando. Tem aquela natureza dele um pouco, né, que a gente já conhece, que é fácil de arrumar confusão dentro de campo, mas ele é um jogador que, quando ele entra em campo, ele acrescenta. Teve o Wesley também, né, que realmente veio também ali
E logo quando ele veio para o time titular, as pessoas achavam que ele não jogava muito e realmente ele não estava jogando. Só que foi tendo paciência, né? Filipe Luís lapidando ele e chegou ao ponto dele ser vendido para o Roma, né? Porque ele se tornou um excelente jogador, né? Dando assim bastante exemplos para se trazer meninos da base. Por que não fazer isso, né? Na minha opinião, deveria fazer isso, trazer esses meninos da base e trabalhar ele. Não ir lá pegar outros jogadores que vai arriscar se realmente vai dar certo ou não. Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês. E lembrando, galera, quinta-feira, né, tem jogo aí, Flamengo e Estudiantes, que realmente é um jogo que o Flamengo precisa ganhar, né, para continuar vivo na Libertadores. Todo mundo está esperando esse jogo para ver o que é que vai acontecer, né? Se realmente o Flamengo vai seguir na Libertadores, né? Porque no Brasileirão, a menos que ele perca alguns jogos, dificilmente alguém vai conseguir alcançar ele, né? Então, praticamente o título já é do Flamengo, né? Mas na Libertadores ele ainda precisa passar por esse mata-mata aí, né? E na quinta-feira vai ter esse desafio aí com os Estudiantes. Mas deixa a opinião de vocês também. E não esquece, galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa o seu like, também compartilha, né, o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando também de deixar aí os créditos para Sport TV. E até o próximo vídeo, galera.